Olá, amantes da coquetelaria, eu sou o Gabriel Guerra e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco da história do Larribá e como que esse projeto começou. O Larribá surge em 2017, quando a gente abre as portas para o público com a ideia e o propósito de fomentar a coquetelaria aqui na cidade. Inicialmente, a gente tinha apenas coquetéis clássicos. Essa ideia, essa estratégia, ela foi feita exatamente para poder criar dentro da nossa clientela, e principalmente para aqueles que ainda não tinham familiaridade com esse universo, criar um repertório, né? Para que servisse de base, para que em seguida a gente pudesse criar e trazer outras referências da coquetelaria. Então, a gente em 2018 ganhou um prêmio, né? O prêmio Veja Comer Beber, como melhor carta de drinks. Isso para a gente foi um grande incentivo, porque isso mostrou que a gente tinha alcançado um sucesso, né, naquela estratégia inicial. E de fato, a gente agora já estaria apto a mudar um pouco a cara da nossa carta, né? E foi aí que a gente ficou mais ou menos um ano criando, junto também com os nossos clientes, porque sempre foi a proposta do Larribá fomentar essa interação entre cliente e bartender, né? Então a gente criou juntos uma grande quantidade de receitas novas, e nessas receitas novas tinham muitos ingredientes artesanais também, né? A gente tinha uma série de xaropes artesanais, de tinturas de ervas diversas e, claro, de bitters, né? Nós inicialmente tínhamos dois bitters, o bitter de laranja e o bitter de cacau. E posteriormente a gente criou um bitter aromático, que é um desses aí que a gente está apresentando agora para vocês, junto com o de laranja. Então, em 2019, a gente conseguiu, né, mais uma vez ganhar um prêmio, né, de melhor carta de drinks aqui da cidade. E isso também mostrou pra gente que a gente estava de fato no caminho certo, né? Que essa nova carta de drinks, ela foi uma carta totalmente comemorativa, que a gente trouxe como resultado de um ano, basicamente, né, um ano de interação e de criação, né? Ou seja, foi um período de bastante criatividade. E tudo isso, todo esse reconhecimento, graças a vocês que estão sempre aí apoiando a gente, como agora, a continuar, né? Que acreditam no nosso trabalho. Enfim, só tenho a agradecer. E neste vídeo eu vou trazer para vocês um breve resumo sobre o que são os bitters e um pouquinho também sobre a sua história. Bom, Gabriel, o que são os bitters? Tá, para a gente falar sobre bitter, a gente precisa, e responder essa pergunta, né? A gente precisa falar sobre o uso de plantas medicinais. Porque sim, os bitters, eles surgem inicialmente como remédios, tá? Então, assim, desde os primórdios aí da humanidade, né, que as plantas e os seres humanos são grandes aliados, né? E seu uso medicinal antecede, inclusive, a própria escrita, o surgimento da própria escrita. Então, mas assim, um dos primeiros autores a mencionar o uso de plantas como fármacos, né, foi Dioscórides, que escreveu no século I uma publicação chamada Da Matéria Médica. Nessa publicação, ele cataloga cerca de 600 plantas e seus respectivos usos medicinais. Essa obra foi tão importante que ela permaneceu até o Renascimento como uma grande referência médica. Pois é, mas mesmo antes de Dioscórides, né, várias civilizações já usavam preparados, né, para poder curar enfermidades. Um exemplo eram os egípcios, que costumavam infusionar em vinho algumas ervas medicinais, né? Mas porém foi durante o auge da Idade Média, já para o final, que os boticas ou as boticas surgiram. O que são as boticas? As boticas eram as farmácias de antigamente, daquela época. E nessas farmácias, nessas boticas, trabalhavam os boticários. É daí que vem esse nome. Pois é. E aí nesse momento
foi quando começou a surgir um mercado, né, de medicamentos, de remédios, etc. Que esses poderiam ser a se apresentar de diversas formas, como pós, misturas, infusões, ungüentos, enfim, uma série de preparados, né? Bom, mas e o bitter, Gabriel? Pois é, os bitters, eles surgem, o nome bitter, eles surgem pela primeira vez, ele surge numa publicação pela primeira vez, numa publicação americana do século XIX, certo? E nessa publicação, ela tinha escrito um nome de algum preparado que estava famoso na época, chamado cocktail, certo? E na descrição, né, dos ingredientes desse coquetel, tinha lá, entre outras bebidas, etc., no finalzinho tinha lá, bitter. Então foi a primeira vez que se ouve falar tanto de coquetel quanto de bitter, ou seja, são duas coisas que estão também muito ligadas aí em sua história, né? Porém, inicialmente, os bitters, eles não eram comercializados como bebidas, eles eram comercializados como elixires, né? Vamos supor assim, como verdadeiras panaceias médicas que prometiam curar diversas enfermidades. Depois, ou seja, já aí no século XIX, no final do século XIX, aí no início do século XX, foi quando de fato houve uma explosão aí no consumo de bitter, principalmente já aí no século XX, com o advento aí da proibição, que eles começaram a consumir os bitters em forma de bebidas, né? Em forma de bebida. Inicialmente, inclusive, eram consumidos em sua forma pura, né? Colocava um copo com gelo e já bebiam, né? E depois que eles passaram a ser usados aí como aromatizantes ou como ingredientes de um coquetel, como a gente conhece hoje, certo? Bom, mas e o que é efetivamente bitter? Bom, o bitter nada mais é do que uma infusão, né, normalmente de ervas aromáticas e de ervas amargas. E essa infusão, ela pode ser tanto adoçada, como ela pode não ser adoçada, pode levar corante, como pode não levar corante. O live bitter, ele é totalmente natural. A gente faz ele com só 100% de ingredientes naturais e bebidas também de excelente qualidade. Então, no nosso caso, ele vai um pouquinho de açúcar para dar uma harmonizada, né, nos sabores. Tá bom? Então é isso. Então espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a história. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a utilização dos bitters em seu coquetel e como é que você pode colocar eles e criar e ser aí de fato quase um alquimista da atualidade, tá bom? Um grande abraço.